Vacinação lenta não zera a pandemia. Veja o que dados de Chile, Uruguai, Estados Unidos da América e Israel ensinam para o Brasil. Dados de mobilidade e vacinação nesses 4 países mostram que, junto com uma cobertura vacinal rápida e alta, a redução da circulação de pessoas influencia diretamente a situação da pandemia. Os ritmos de vacinação, as taxas de mobilidade e as curvas de casos e mortes por Covid-19 colocam em lados opostos a dupla sul-americana Chile e Uruguai e os parceiros Estados Unidos e Israel. As realidades desses 4 países, como mostram dados que você verá nesta reportagem, apontam que, para ser efetiva, a vacinação contra a Covid precisa ser rápida e acompanhada de restrição de movimento. O que diferencia, por exemplo, as coberturas vacinais do Chile e dos Estados Unidos da América, que, percentualmente, são próximas. Porque o Chile e o Uruguai viram aumento na vacinação e nos casos e mortes, enquanto os Estados Unidos da América aumentaram a vacinação com menos infecções e óbitos. O que tornou Israel um exemplo de sucesso? Como esses países se comparam ao Brasil, inclusive considerando que há diferença nas vacinas usadas? Entenda, em tópicos, a relação entre mobilidade, velocidade de imunização e cobertura vacinal nesses países, e como eles podem inspirar estratégias brasileiras. Os Estados Unidos e o Chile começaram as campanhas de vacinação em datas próximas. Os Estados Unidos da América, no dia 14 de dezembro, e o Chile, o primeiro da América do Sul, no dia 24. Em 1º de março, cerca de 2 meses e meio após o início da vacinação, os Estados Unidos já tinham 7,6% da população vacinada, segundo o levantamento do Ouro de Indata, ligado à Universidade de Oxford. Na mesma data, o Chile, que havia iniciado a campanha 2 meses antes, tinha vacinado 0,3% de seus habitantes. A população americana é de cerca de 330 milhões. A chilena, de 19 milhões, ou seja, em teoria, deveria ser mais fácil para os chilenos alcançarem uma alta porcentagem de cobertura vacinal mais rápido. A diferença de cobertura entre os 2 países vai diminuindo até que, no dia 16 de março, o Chile passa os Estados Unidos da América, com 12,1% da população vacinada, contra 11,7% dos Estados Unidos da América. Hoje, a cobertura vacinal nos 2 países é próxima percentualmente, com o Chile um pouco à frente. 52% da população vacinada, contra 45% dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da América tiveram, entretanto, cerca de 2 meses e meio de vantagem em relação ao Chile na velocidade da vacinação. Quanto mais reta é a parte inicial, esquerda, da linha do gráfico acima, mais rápida foi a velocidade de vacinação no início da campanha. Uma das coisas que mais importa numa subida exponencial é cortar a cadeia no começo, por isso a importância da antecipação. Olha a diferença que esses 2 meses fazem no mundo real, explica o cientista de dados Isaac Schwarzalpert, coordenador da rede Análise Covid-19, que analisou os dados para o G1. O pontinho em que as linhas de Estados Unidos da América e Chile cruzam a barreira do 10% da população vacinada é muito próximo, diz Schwarzalpert. A principal diferença é que o Chile ficou nada e daí 10%, já os Estados Unidos da América foram subindo constantemente e começaram a subir muito antes na vacinação, principalmente não tendo aumento prévio de mobilidade que o Chile teve, pontua. O que leva ao segundo ponto, que influencia a curva da pandemia: as restrições de mobilidade. O Chile e os Estados Unidos são um exemplo do papel fundamental da mobilidade nos efeitos da vacinação. Estados Unidos e Chile estão com a cobertura vacinal similar, mas os Estados Unidos da América estão em queda e o Chile está em alta. O correto é analisar o andamento temporal do que é que foi acontecendo. Mobilidade, vacinação, casos. Você percebe claramente que a mobilidade tem um papel absurdo nesse momento, avalia Isaac Schwarzalpert. Conforme o gráfico abaixo, é possível ver que a mobilidade no Chile aumentou bastante entre outubro de 2020 e janeiro deste ano.
Naquela época, entretanto, o país ainda não havia começado a vacinar seus habitantes, a imunização só engatou em março. Nos Estados Unidos, por outro lado, a mobilidade só volta a crescer a partir de março, veja gráfico abaixo, quando o país já tinha 7,6% da população totalmente vacinada. No dia 31, 16,3% da população estava completamente vacinada. É importante notar também que a movimentação em março cresceu bastante em locais abertos, onde a chance de se contaminar é menor. O Chile explodiu a mobilidade antes de começar a vacinar, os Estados Unidos da América tiveram o salto de mobilidade já vacinando e subindo rapidamente. Essa é a principal diferença entre os dois, explica Isaac Schwarzalpert. A partir de janeiro de 2021, os casos nos Estados Unidos da América praticamente só diminuem até junho. Já no Chile o oposto acontece. Um padrão de mobilidade e vacinação semelhante ao do Chile foi visto no Uruguai. O país só começou a vacinação no dia 1º de março. No dia 29 do mesmo mês, apenas 0,5% da população estava totalmente vacinada, segundo Ouro de Indata. A mobilidade no país, entretanto, já tinha aumentado em janeiro e fevereiro, antes da vacinação. No gráfico, ela parece menor em locais de trabalho, mas a época foi justamente nas férias, ou seja, as pessoas, assim como no Chile e no Brasil, não iam trabalhar, mas se movimentavam de outras formas. O Uruguai estava vindo muito bem, fazendo tudo muito certo, cuidando bastante no ano passado, explica Schwarzalpert. Até 31 de dezembro de 2020, o país tinha 181 mortes pela Covid-19, segundo Ouro de Indata. O Brasil, em comparação, tinha quase 200 mil. Eu usava o Uruguai como exemplo, quando queria mostrar alguém que estava fazendo certo. Em 2020, eu comparava Porto Alegre com o Uruguai, porque Porto Alegre tinha um monte de óbitos e Montevidéu, que é uma cidade muito similar em habitantes, não tinha quase nada, compara o cientista de dados. Em março, o país teve uma queda de mobilidade geral, veja gráfico, quando entrou em lockdown. Em abril, vivia seu pior mês na pandemia. De 1º de janeiro a 23 de junho deste ano, o Uruguai registrou 5.193 mortes pela Covid-19. Dessas, 4.459, cerca de 86%, foram registradas a partir do dia 29 de março, data em que 0,5% da população já estava totalmente vacinada. Quando tem um aumento de vacinação, e tem pessoas já infectadas, elas vão ficar mal de qualquer jeito, vão acabar morrendo de qualquer jeito. Acontece muito nos lockdowns também, principalmente quando eles são reativos, pontua Schwarzalpert. O que acontece é, que mesmo nos primeiros 20 dias de lockdown tem um monte de morte, porque é a colheita daquele plantio, diz. Israel combinou os fatores lockdown mais vacinação rápida quase simultaneamente. As mortes são consequências de um contágio que aconteceu lá atrás. Quando a gente vê aumento de mortes, tem que olhar para ver quando é que teve aumento de casos, explica Schwarzalpert. Parece que eles perceberam logo no começo que, se deixassem estourar casos, e vacinassem com alta nos casos, haveria vacinação e casos. Podia inclusive destruir a credibilidade da vacina. Parece que conseguiram enxergar, antes o que está acontecendo no Chile, no Uruguai, o que provavelmente pode acontecer aqui, avalia Schwarzalpert. Quando a mobilidade no país voltou a subir, em março, perto de 50% da população já estava completamente imunizada. O que importa nas vacinas é que aquela subida exponencial, aquele risco à esquerda, seja feito o quanto antes e com a menor mobilidade possível, como fez Israel. Esse é o cenário ideal, porque daí eu começo a imunizar todo mundo, enquanto as pessoas estão com a menor taxa de transmissão da doença, explica Schwarzalpert. E o contrário também. Se deixar subir a mobilidade, como o Chile, daí a vacina ir para o lado, e subir reto só, depois que já está todo mundo meio que contaminado, ou se contaminando, causa o que causou, compara. Na vacina, é especificamente esse cuidado que tem que ter.
Aquela subida reta do início da vacinação tem que ser feita o quanto antes, por isso que é interessante a diferença entre os Estados Unidos e o Chile, diz o cientista de dados. De 6 de março até 9 de junho, os novos casos diários em Israel ficaram em queda ininterrupta. A nova subida desde então tem sido atribuída a turistas e à variante Delta, identificada primeiro na Índia. Mesmo assim, os números estão muito longe dos de janeiro, veja primeiro o gráfico deste tópico. O país também já tem mais da metade de sua população vacinada. Até agora, as evidências sugerem que a vacina usada no país, a da Pfizer, é efetiva também contra a nova variante. Os casos de Chile e Uruguai têm sido usados para levantar dúvidas sobre a efetividade da vacinação, em particular com a Coronavac, usada em ambos, por causa do aumento de casos e mortes simultâneo ao aumento da vacinação. A vacina também teve a menor eficácia em estudos, 62,3%, o que tem levado algumas pessoas, inclusive no Brasil, a escolherem não tomá-la. Independentemente da eficácia, precisamos de cobertura vacinal. Nenhuma vacina é 100% eficaz, reforça Isabela Balalai, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM. O sucesso de um programa de vacinação depende em primeiro lugar de cobertura vacinal. Por outro lado, os resultados positivos de Estados Unidos da América e Israel têm sido creditados, em parte, à vacina da Pfizer, que é usada em ambos. Os Estados Unidos também aplicam a vacina da Moderna e, em menor escala, a da Johnson. Israel comprou vacinas de outros fabricantes, mas usou apenas a da Pfizer. Mas quais foram os resultados da imunização com cada uma dessas vacinas nesses países? Veja abaixo. Usa a Coronavac, a AstraZeneca e a Pfizer e aplica vacinas diferentes em populações diferentes. Os dados mais recentes da efetividade vacinal, divulgados pelo governo em 8 de junho, apontam que o governo não divulgou dados da população de 70 a 79 anos. Os dados da AstraZeneca não foram divulgados, porque o intervalo entre as doses é de 3 meses. Aplica Pfizer, Coronavac, CanSino e AstraZeneca. A vacina da CanSino, assim como a da Johnson, esta aprovada no Brasil, também usa apenas uma dose. Uma análise divulgada no dia 17 de maio, apontou que a Coronavac teve os seguintes índices de efetividade, em uma população de 10,2 milhões de pessoas. A vacina é a que teve o maior número de doses aplicadas no país, 17,2 das cerca de 22 milhões. Em seguida vem a vacina da Pfizer, 4,3 milhões, da AstraZeneca, 355 mil, e da CanSino, 296 mil. Os dados de efetividade desses outros 3 imunizantes não foram divulgados. O Chile também passou a substituir a segunda dose da AstraZeneca com a vacina da Pfizer. Resultados. Um levantamento da agência de notícias Associated Press divulgado nesta semana apontou que, das mais de 18 mil mortes por Covid que os Estados Unidos da América tiveram em maio, apenas cerca de 150 ocorreram em pessoas totalmente vacinadas. Isso corresponde a 0,8% do total de óbitos. A agência não calculou o dado por fabricante de vacina. O levantamento foi feito com dados do CDC, a agência do governo americano, que divulga os dados da pandemia. O órgão, entretanto, afirma que há limitações nos dados e não fez uma estimativa própria. Aplicou apenas a vacina da Pfizer, apesar de ter comprado de outros fabricantes. Em maio, divulgou um estudo apontando que a vacina teve 95% de efetividade na prevenção de casos de Covid. Independente da eficácia, precisamos de cobertura vacinal. Nenhuma vacina é 100% eficaz. No Brasil, a vacinação caminha a passos lentos, especialistas apontam a falta de vacinas como motivo. O país tem sido o mais devagar na vacinação comparado aos outros 4 citados nesta reportagem. Veja o gráfico. Apesar de a vacinação ter começado em janeiro, até agora, apenas cerca de 12% da população brasileira já recebeu as 2 doses de alguma das vacinas aplicadas no país. A vacina da Johnson, única aprovada que tem apenas uma dose, chegou ao território brasileiro só nesta semana.
Especialistas são unânimes ao afirmar que as pessoas não devem escolher qual vacina tomar. Um outro fator a ser considerado é que o Brasil não adotou um lockdown ou uma restrição de movimentação nacional, como fizeram Uruguai, Chile, Estados Unidos da América e Israel. Ao mesmo tempo, o país atingiu, no último fim de semana, a marca dos 500 mil mortos. Na avaliação da epidemiologista Etel Maciel, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, a quantidade de casos e mortes diárias no país pode começar a diminuir quando metade da população estiver vacinada. O que a gente viu nos outros países é que quando Israel chegou a 50% dos vacinados, que tinha mais de 70% de vacinados no grupo de idosos, começou a cair bastante. Estados Unidos a mesma coisa, começou a cair bastante o número de casos e a transmissão, pondera. Mas ela faz uma ressalva. Naquela época, a variante Delta ainda não havia aparecido. Eles conseguiram isso num outro contexto, agora tem a variante Delta, então considerar que vai começar a sentir, quando tem 50% da população vacinada ainda é incerto, porque a gente não sabe o impacto dessa nova variante. Mas eu acredito que é o que a gente está vendo acontecer nos outros países, diz. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia, e de muitas outras.